Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um artigo que acabou de sair, saiu na revista Nature em janeiro de 2023, e que ele fala sobre a queda nas inovações disruptivas, medidas por diferentes parâmetros. A gente vai analisar aqui com um pouco mais de cuidado a metodologia usada e como é que ele chegou nesses resultados, né? Então, os artigos, eu vou deixar o link aqui nos comentários do artigo, assim como também o link para os códigos que ele usou para gerar os dados. Bom, no artigo ele vai analisar a questão dos números de citações de artigos e patentes, numa escala ao longo de 6 décadas, usando 45 milhões de artigos e 3,9 milhões de patentes, de 6 conjuntos de dados de grande escala. E ele vai criar uma métrica, uma nova métrica qualitativa, que ele vai chamar índices CD5, CD10, CD12, que caracteriza como esses artigos e patentes mudam as redes de citação em ciência e tecnologia. O artigo ele conclui que documentos, artigos e patentes são cada vez menos propensos a romper com o passado, com tecnologias disruptivas. Cada vez menos eles mostram tecnologias disruptivas. Descobrimos que é improvável que as quedas observadas sejam mudanças causadas por mudanças na qualidade da ciência publicada, práticas de citação ou fatores específicos do campo. No geral, os resultados sugerem que a desaceleração nas taxas de inovação pode refletir uma mudança fundamental na natureza da ciência e da tecnologia. Embora o século passado tenha testemunhado uma expansão sem precedentes do conhecimento científico e tecnológico, há preocupações de que essa atividade inovadora esteja se desacelerando. Existem alguns estudos pontuais em alguns setores, documentos e patentes e até pedidos de concessão de patente tornam-se menos inovadores em relação a trabalhos anteriores e menos propensos a conectar áreas díspares do conhecimento, ambas precursoras da inovação. A diferença entre o ano da descoberta e a concessão de um prêmio Nobel, por exemplo, também aumentou, sugerindo que as contribuições de hoje não se comparam ao do passado. Interessante essa métrica que ele usa, esse raciocínio que ele usa, né? Quer dizer, o fato de você ter uma descoberta de um prêmio Nobel e a concessão logo em seguida, quer dizer que tem pouca coisa inovadora no mercado. Então vamos logo conceder esse prêmio Nobel para cá, porque não tem muito onde escolher. Entendeu? No passado, onde tinha um monte, as pessoas criavam um backlog de inovações para ganhar prêmio Nobel. É isso que ele quis dizer. Tinha tanta invenção disruptiva que formava uma fila. Hoje em dia já não temos mais fila. Fez inovação disruptiva, no mês seguinte já ganha prêmio Nobel. Em linhas gerais, é isso que ele está argumentando. Inúmeras explicações para essa desaceleração foram propostas. Algumas apontam para uma escassez de frutos fáceis de colher. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte: lá atrás você não tinha tecnologia muito desenvolvida, então você tinha muito onde inovar. Então, você tinha frutos fáceis para escolher. Você tinha várias invenções disponíveis e que você poderia chegar numa delas. Né? Hoje em dia, cada vez menos, né? Porque tem tanta coisa que já foi inventada. Esse é um argumento que já foi colocado. Outros enfatizam o fardo crescente do conhecimento, ou seja, os cientistas e inventores exigem cada vez mais treinamento para alcançar as fronteiras de seus campos, deixando menos tempo para avançar essas fronteiras. Esse é um outro argumento. Quer dizer, para chegar nas invenções, eu preciso ter o que eu antes chegava com 5 anos de estudo, agora eu preciso de 10 anos de estudo. As evidências que apontam para uma desaceleração são baseadas em estudos de campos específicos, usando métricas díspares, tornando difícil saber se essas mudanças estão acontecendo em taxas semelhantes nas áreas de ciência e tecnologia. Então, esse artigo ele vem para suprir essa deficiência. Então, ele vai analisar 25 milhões de documentos no período de 1945 a 2010, usando a Web of Science, 3,9 milhões de patentes de 1976 a 2010 do banco do SPTO. Os dados da Web of Science incluem 390 milhões de citações, né, esses artigos, 25 milhões de artigos,
tem 390 milhões de citações, 25 milhões de títulos disponíveis e 13 milhões de resumos. Nos dados de patentes, ele tem 35 milhões de citações, 3,9 milhões de títulos e 3,9 milhões de resumos. Quer dizer, todos têm título e resumo, né? Posteriormente, ele também agregou, fez a mesma pesquisa para essa base geral, ele aplicou essa mesma pesquisa para bases específicas. A JSTOR, JSTOR, a American Physical Society, a Microsoft Academic Graph e o PubMed. Somando essas quatro, dá 20 milhões de artigos. Então, ele vai pegar a metodologia, aplicar para essas 4 bases de dados separadas também. Usando esses dados, juntamos uma nova medida baseada em citações, com análise textuais de títulos e resumos. É o que ele vai analisar, título e resumo. Para entender se artigos e patentes, de fato, estão tendo inovações disruptivas nas suas áreas. Para caracterizar a natureza da invenção, o artigo usa as teorias fundamentais da mudança científica e tecnológica, que distinguem 2 tipos de avanço. Um primeiro tipo de avanço, que ele melhora os fluxos de conhecimento existentes. Portanto, ele consolida o statu quo. Seria o que a gente chamaria de inovação incremental, né? Aí tem um artigo aqui, por exemplo, que ele pega do Kohn e do Sham, de 1965. São cientistas. Ele foi artigo ganhador de prêmio Nobel. Ele usou teoremas estabelecidos para desenvolver um método para calcular a estrutura dos elétrons, o que consolidou o valor das pesquisas anteriores. Então, esse artigo de Cornerstone seria uma inovação incremental. Um segundo tipo de artigo é aquele que interrompe a contribuição ao conhecimento existente, tornando obsoleto a técnica anterior. Exemplo, transistor. O que tinha antes? Válvula. Tornou praticamente obsoleta a válvula. Não se fala mais em válvula. Agora é transistor. Ele dá o exemplo aqui do DNA também. Quando se teve o artigo do Watson e Crick, em 1953, do DNA, ele superou as abordagens anteriores. Por exemplo, a abordagem de tripla hélice do Linus Pauling, isso ficou para trás, e abriu novo paradigma. Temos aí Thomas Kuhn, né? Novo paradigma. É uma disruptiva, inovação disruptiva. Então tem esses 2 tipos de inovações aí. Os 2 são importantes, tá? Mas suas implicações para a mudança científica e tecnológica foram diferentes. Então, ele vai desenvolver, uma métrica, tá? Que ele vai chamar essa métrica de CD, tá? Que caracteriza a natureza consolidadora ou disruptiva da ciência e da tecnologia. Então, eu vou botar aqui uma imagem para a gente visualizar melhor isso daqui. Então, por exemplo, essa imagem daqui, ela permite, então, a gente entender essa métrica que ele está criando. Existe uma intuição, né, que eles estão partindo desse princípio, que se um artigo ou patente ele é disruptivo, o trabalho subsequente que o cita é menos provável que também cite os predecessores. Então, como é que a gente vai entender isso aqui? Nesse gráfico, nesse primeiro gráfico daqui, você tem esse quadradinho azul aqui. Esse seria o foco, o ponto disruptivo, tá? O artigo que você está querendo, tá? O que se segue, tá aqui essas bolinhas azuis, são os artigos que se seguem, todos eles citam esse artigo disruptivo. Então vamos imaginar a invenção do transistor. Esse quadrado aqui é o artigo da invenção do transistor. Todos os artigos que se seguem aqui logo imediatamente em seguida, eles citam esse artigo do transistor. E não citam mais os artigos anteriores ao transistor, tá entendendo? Então esses vermelhinhos, os quadradinhos vermelhinhos. Então os azuis citam o foco, mas não citam os artigos anteriores. Essa situação aqui é uma situação de maximamente disruptivo, tá? Vamos imaginar o segundo quadrado.
A segunda figura, eu tenho lá o quadrado, que é o ponto focal, eu tenho os artigos que vieram depois. Agora, você pode ver que, por exemplo, eu tenho um artigo, o triângulozinho marrom. Ele citou um artigo predecessor. Ele nem citou o foco, ele citou um artigo predecessor. Esse verde, o quadrado verde, ele citou um predecessor e também citou o foco. E o azul, a bolinha azul, ele citou só o foco. Então, esse cara daqui, ele já não é tão disruptivo assim. Ele está com índice CD de 0. No primeiro caso, CD de 1, maximamente disruptivo. No segundo caso, CD de 0. Não é tão disruptivo assim. Tá? E no último caso, você pega todos os artigos que se seguiram ao foco, todos os quadradinhos verdes, eles citam o foco. Mas eles também citam artigos anteriores. Então, nesse caso, todos eles citaram artigos anteriores. Então, eu tenho CD-1. Eu diria que isso aqui é menos disruptivo. É quase que um aperfeiçoamento de uma tecnologia anterior. Então, esse CD vai me dar o índice de disruptividade, tá? Que vai ser 1 se for disruptivo, 0 se for aí mais ou menos, e -1 se não for disruptivo, se for uma continuidade, tá? Então, o exemplo, por exemplo, o artigo do Watson e Crick, usando essa metodologia, ele chega a um CD de 0,62, indicando uma corrupção. Aquele artigo de Kohn e do Chan, que foi um aperfeiçoamento, ele chegou a um CD de menos 0,22, deu negativo. O do Watson deu 0,62, positivo, quase 1. Então, do Watson e Crick, ele é mais disruptivo. Aqui está a fórmula para calcular e, basicamente, esse é o índice que ele vai chamar de disruptividade. E quais os resultados, então, que a gente vai ter? Então, bom, aqui estão os primeiros resultados. Ele vai fazer esse cálculo de disruptividade olhando 5 anos para frente, desse ponto focal, do artigo focal. Ele olha 5 anos para frente. É o que ele vai chamar de CD5. Então, quando você calcula esses índices em diferentes áreas, tá? Ciências da vida, ciências físicas, ciências sociais, tecnologia, você vê aí no primeiro gráfico que esse índice de disruptividade, esse CD, ele está decrescendo com o tempo. Então, de modo geral, as tecnologias cada vez estão sendo menos disruptivas. Tá? Você pega no primeiro gráfico, no gráfico A, ele está levando em conta os papers. Tá? Os papers. E no gráfico B, ele está levando em conta as patentes. Teve o mesmo comportamento. Patentes teve uma ligeira recuperação, se você pode ver, entre os anos 2000 e 2005 começou a melhorar. De 2005 a 2010 começou a haver uma ligeira melhora no índice de disruptividade. No geral, em relação a eras anteriores, os documentos e as patentes recentes contribuem menos para impulsionar a ciência e tecnologia em novas direções do que era na década de 50 e na década de 60. Então, esse foi o primeiro achado aí que ele fez da pesquisa dele. Esse é um outro gráfico que ele vai puxar. O que ele vai fazer? Ele conclui que o declínio da ciência e tecnologia disruptiva também pode ser observado por meio de outros indicadores. O primeiro indicador que eu mostrei foi esse da fórmula, que basicamente leva em conta citações. Né? Citações. Agora ele vai levar em conta outros parâmetros. Tá? Por criarem afastamentos do status quo, os documentos e os artigos e as patentes disruptivos provavelmente utilizarão palavras novas. Olha que coisa interessante. Ele agora vai pesquisar títulos e resumos e vai analisar essas palavras. E, se for disruptivo, normalmente o índice de palavras novas é maior. Vamos dar um exemplo? Eu estou lá com as minhas válvulas. Quando eu venho e inventei o transistor, os artigos que falam de transistor começam a falar de transistor.
temas, dopagem, temas específicos aqui de transistor. Essas palavras não existiam lá no mundo das válvulas. Então, existe um reflexo nisso, ou seja, eu analisando as palavras, após esse ponto focal, eu posso ter uma noção se isso foi disruptivo ou não. Então, isso que vai mostrar nesses gráficos aí, analisando essas palavras únicas, tá, em relação ao total, você tem esse gráfico A, novamente, queda ao longo do tempo. Esse gráfico B é uma alternativa, ele analisa as palavras novas em relação ao total, queda em relação ao tempo. Nos gráficos de cima eu tenho os papers, né? No gráfico de baixo eu tenho as patentes, que seria no D e no E. E depois no C e no F ele vai mostrar as palavras propriamente ditas, né? Que foram encontradas nesses documentos. Então você pode perceber o seguinte, nas décadas anteriores, década de 50, as palavras que você via eram palavras relacionadas com criação. Por exemplo, produzir, formar, preparar, fazer, determinar, relatar, ou percepção, medir. Então, agora, nas posteriores, você tem muito melhorar, aumentar, usar, aplicar. Quer dizer, você tem o próprio nome das palavras, as palavras associadas, elas estão relacionadas com ações mais disruptivas. Isso é que ele está tentando chamar a atenção. Quando você compara o conjunto de palavras da década de 50, por exemplo, quando era mais disruptiva, com os mais recentes, com o de 2010. Vamos ao próximo gráfico aqui. Aqui ele fez uma compilação agregada. Então o que ele fez? Ele pegou todas as tecnologias que tinham CD de 0 até 0,25 e colocou tudo aqui no azulzinho, tá? No azulzinho. No amarelo, todas as que tinham de 0,25 a 0,50. No verde, de 0,50 a 0,75. E no vermelho são as disruptivas, de 0,75 a 1. Tá? Então você pode ver que nos papers, novamente dividido entre papers e patentes, né? As tendências agregadas que documentadas podem mascarar a heterogeneidade e a capacidade de disrupção dos artigos. Ele reconhece isso. Especificamente, apesar dos grandes aumentos de produtividade científica, o número de artigos e patentes com valores de CD5 na extremidade direita da distribuição permanece quase constante ao longo do tempo. Então você veja, se você leva em conta os artigos que tinham disrupção muito elevada, de 0,75 até 1, eles se mantêm relativamente estáveis ao longo do tempo, tanto em papers quanto em patentes. Essa conservação do número absoluto de documentos de patentes altamente disruptivos se mantém, apesar da rotatividade considerada nos campos. Esses resultados sugerem que a persistência de grandes avanços, por exemplo, vacinas de Covid, não é inconsistente com a desaceleração da atividade inovadora. Ou seja, mesmo eu tendo um gráfico que mostra que o índice CD está caindo ao longo do tempo, eu ainda mantenho um conjunto de inovações altamente disruptivas ao longo de todo o tempo. Isso se mantém ao longo de todo o tempo, pelo menos um patamar altamente disruptivo, que é esse patamar de 0,75 até 1. Então, isso justifica, por exemplo, hoje nós temos vacinas de Covid. Mais um gráfico agora. Esse gráfico está tentando analisar agora o que está impulsionando esse declínio da disrupção. Então, anteriormente, né, os resultados sugeriram que isso poderia ser, não estava consistente com a ideia de que não tem mais tecnologia a ser inventada. Né? A ideia de diminuição dos frutos mais fáceis de escolher não poderia justificar isso. Bom, ele então, ele aplica
esse índice em duas maneiras aqui. Ele vai aplicar esse mesmo índice no gráfico esquerdo para outras bases de dados. Ele vai dizer, será que analisar os dados da Web of Science todos de maneira global, será que eu estou mascarando alguma coisa? Eu vou entrar em outras bases, então. Eu vou entrar na base do APS, do PubMed, do JSTOR e do MAG, né? Essas 4 bases aí. A base amarela é o Web of Science, foi que ele usou. E o que ele pode perceber é que esse perfil de queda ele se mantém em todas as bases. Tá? Ele repetiu o mesmo procedimento para bases diferentes. E esse perfil se manteve. Aqui, no gráfico direito, ele já foi mais específico. Cada pontinho é um artigo. Tá? Esse primeiro artigo é do Dirac, de 1928. Ele calcula do Dirac, calcula qual é o CD lá do Dirac. O CD do Dirac deu 0,9. Foi um artigo altamente disruptivo. E vai pontuando isso ao longo do tempo. Ele pega só artigos que saíram nessas 3 revistas, Science, Nature e PNAS, que seria o top do top da tecnologia. Então veja que eu antes estava trabalhando com bases de dados, agora eu estou usando uma revista específica e estou aplicando o mesmo critério. Então, eu apliquei o critério para Web of Science, apliquei o critério para JSTOR, PubMed, APS, e agora estou aplicando o critério para a revista. E ali eu vejo que esse índice se mantém. Você vê que essa linha preta, ela decresce ao longo do tempo. Então, esse padrão ele tem se mostrado repetido, né? Esse gráfico ele mostra o crescimento absoluto da quantidade de artigos, né? Quantidade de artigos, de papers e quantidade de patentes ao longo do tempo. Simplesmente, aqui já não tem índice de disruptividade nenhum. Ele simplesmente mediu a quantidade. Você vê que o número de artigos de papers está crescendo bastante e o de patentes também. Depois ele fez uma correlação. Ele fez uma correlação de patentes e de artigos com o índice de disruptividade. Esses que está marcado em 1, 2 e 3 são as 3 maneiras que ele usou para calcular o índice de disruptividade. É aquela maneira com o índice de citações, com o índice de palavras únicas e de palavras novas. Tá? É o 1, 2 e o 3. E aí ele calculou o índice de correlação entre essas variáveis, o índice de disruptividade com o total de artigos, total de patentes publicados. Existe correlação entre as coisas? Quanto maior o número de patentes, maior a disruptividade? Será? Não, o índice de correlação ele deu bem baixo, tá? Perto de 0 aí. Então não há uma correlação entre as duas coisas. Aqui um outro gráfico que ele monta. Aqui ele monta um outro gráfico, que ele vai fazer o seguinte, novamente tentando achar o mesmo fenômeno de diferentes maneiras. Primeiro, ele calcula o índice de diversidade de trabalho, de artigos citados, que é essa primeira coluna, sempre papers em patentes, né? Seria a coluna A. Você vê que ela está em queda. Nos gráficos menorzinhos, você vê percentual de 1% mais citado. Você vê que se você pega o 1% dos artigos mais citados, a participação deles no total, ela está aumentando. Então, se eu pego do total de artigos e eu quero saber o 1% dos artigos mais citados, hoje em dia esse 1% ele representa mais do que era na década de 50. Então, quer dizer, esse índice de disruptividade estaria caindo, né? As coisas já não são tão disruptivas quanto eram no passado. No segundo gráfico,
é o índice de diversidade semântica, é o número de palavras diferentes que têm sido usados. Esse índice tem caído, ou seja, cada vez menos você está usando as mesmas palavras, ou seja, cada vez mais você está usando as mesmas palavras. Se você está usando cada vez mais as mesmas palavras, então você está dentro de uma disruptividade menor. Segundo o gráfico B, ele usa o número de autocitações, em média, por percentual. Você vê que o número de autocitações dos artigos e das patentes cada vez aumenta, sinal de que a qualidade está caindo, né? Porque se você está se autocitando, cada vez mais se autocita. Isso é um indício de que essa disruptividade está caindo, né? E o último gráfico, que é o C e o F, é o número, a idade média dos artigos citados. Então eu pego o paper. Antigamente as pessoas citavam artigos com menos anos, eram por volta aí de 6 anos. Os artigos citados tinham por volta de 6 anos. Hoje em dia os artigos têm por volta de 10 anos. É tipo assim, não tem nada que preste para citar recente. Eu tenho que citar coisas lá do passado. Por quê? Porque recentemente não tem grande coisa para citar, entendeu? Ele revela um pouco isso. Quando essa idade dos artigos citados aumenta, quer dizer que a disruptividade está diminuindo. Então, veja, são diferentes parâmetros que ele está usando e todos estão convergindo para a mesma conclusão, que o índice de disruptividade ele está caindo. Bom, então, em resumo, o artigo conclui um declínio acentuado na ciência e tecnologia disruptiva ao longo do tempo. As análises mostram que é improvável que essa tendência seja impulsionada por mudanças nas práticas de citação, porque você pegou bases diferentes uma das outras e o padrão se mantém, ou na qualidade do serviço publicado. Por quê? Porque você percebe isso tanto no Web of Science, que reúne várias revistas, quanto nas revistas altamente especializadas. O padrão se repete. Então, não tem a ver com a qualidade da revista, né? Esse padrão se repete independente da revista. E, em vez disso, o declínio representa uma mudança substancial na ciência e tecnologia, ou seja, existe alguma coisa da ciência e tecnologia que está mudando, que reforça as preocupações com a desaceleração da atividade inovadora. O artigo atribui essa tendência, em parte, à confiança de cientistas e inventores em um conjunto mais restrito de conhecimento existente. Mesmo que os filósofos da ciência possam estar corretos ao dizer que o crescimento do conhecimento é um processo endógeno, no qual o conhecimento acumulado promove novas inovações, o envolvimento com uma ampla gama de conhecimento existente é necessário para que esse processo ocorra, um requisito que parece mais difícil com o tempo. Então ele está dizendo que, olha, realmente você ter uma pessoa capacitada para ter uma inovação disruptiva é um profissional cada vez mais raro no mercado. É isso que eles estão dizendo. É cada vez mais raro esse profissional, porque ele está requerendo um conhecimento de muito mais tempo de dedicação de estudo do que no passado. Basear-se em fatias mais estreitas do conhecimento beneficia carreiras individuais, mas não o progresso científico em geral. Então, essa é a conclusão, ou seja, que isso está se refletindo. Cada vez mais as pessoas vão se especializando e o resultado agregado disso é que as tecnologias disruptivas tornam-se cada vez menos. Aqui eu acrescentaria uma coisa aqui. Tem outro elemento que é o fato de você se tornar um especialista, talvez te tire essa visão de todo. E para você ir para uma tecnologia disruptiva, você precisa ter um conhecimento mais geral. Se você é muito específico nessa área, você talvez não tenha aquele insight que você só teria se você visitasse as outras áreas tecnológicas. Então, esse é o ônus que está se pagando por ter esse excesso aí de especialização. Apesar disso, o artigo observa que, apesar disso, descobriu-se um número absoluto de tecnologias disruptivas que tem se mantido ao longo do tempo. Por um lado, esse resultado pode sugerir que existe uma capacidade de carga fixa para a ciência e tecnologia
altamente disruptivas, caso em que as intervenções políticas destinadas a aumentar esse trabalho podem ser desafiadoras. A estabilidade que se observou no grande número de artigos e patentes disruptivas sugere que a ciência e tecnologia não parece ter chegado ao fim da fronteira, ou seja, está sempre tendo tecnologias novas surgindo aí. Então é isso. Muito obrigado, então.